Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver. Em Mato Grosso, produtores investem em reflorestamento e o resultado é maior produtividade. O mercado ganhou força com o aumento da biomassa como fonte de calor e energia. Do centro-oeste para o sudeste do país, em Minas Gerais, vamos mostrar a plantação de café em uma fazenda que cuida de cada detalhe no cultivo do grão. Produção regenerativa que já resultou até em uma certificação de café carbono neutro. Começa agora o Planeta Campo. Vamos começar o programa desse feriado de quinta-feira falando sobre o setor florestal em Mato Grosso. O aumento no uso da biomassa como fonte de calor e energia na indústria estimulou esse mercado no estado. Produtores destinam parte de suas áreas para reflorestamento e viveiros dobram a produção de mudas para atender a nova demanda. Vamos ver? O crescimento da agroindústria em Mato Grosso e mais recentemente com a chegada das usinas de etanol de milho mexeu com toda a cadeia produtiva. O uso da biomassa para gerar calor e energia, por ser de fonte renovável, criou um movimento peculiar no campo e uma nova oportunidade de mercado. Um exemplo é o produtor rural Nicanor Ambrose. Há 30 anos ele planta soja e milho na fazenda, localizada no distrito de Desciolândia, município de Diamantino, Médio Norte mato-grossense. Há 5 meses, ele decidiu destinar parte dos 1.600 hectares produtivos para o cultivo de eucalipto. Procurando essas áreas marginais, que nunca consegui produzir soja direito, aí teve assim, a ideia de começar a plantar eucalipto para ver se consegue ganhar dinheiro nessas áreas também. De olho no mercado e a gente está assim, apostando que vai ser um bom negócio, né? Vai ter uma rentabilidade boa. Além das vantagens econômicas, as florestas de eucalipto também somam na balança ambiental. Elas consomem menos água, são habitat seguro para a fauna e flora e ainda reduzem o efeito estufa. Estudos apontam que 1 hectare de eucalipto absorve, por ano, 10 toneladas de carbono da atmosfera. Aqui na fazenda do Nicanor, as árvores dos primeiros talhões já estão com quase 2 metros de altura. O plantio já deveria ter encerrado, mas, ao que tudo indica, tem havido uma disputa no mercado. Está com dificuldade de encontrar as mudas, por isso que a gente era para ter terminado e ainda falta plantar 100 e poucos hectares numa área de 500 e poucos hectares. O aumento na procura foi percebido pelo engenheiro florestal Jaldes Langer. Ele tem um viveiro em Sinop, norte do estado. No último ano, o foco tem sido a produção de mudas de eucalipto e com este mercado em crescimento, decidiu ampliar o viveiro. A meta aqui é produzir diariamente 73 mil mudas. E o que mudou que antes a gente tinha uma produção sazonal, só nos períodos de chuva. Hoje, a área rural não consegue plantar só no período da chuva, pelo montante tem que plantar. Ela planta 12 meses por ano, período de seca ela planta irrigado, com irrigações no eucalipto e vai muito bem. E com isso nós tivemos que nos adaptar a produzir 12 meses por ano. Para ficar pronta, a muda leva de 90 a 150 dias, dependendo das condições do tempo. O processo começa com a extração das estacas, das matrizes ou clones, e já nos tubetes são colocadas em estufas, onde ficam até 22 dias. Muita umidade e calor provocam o enraizamento. Em seguida, são transferidas para o viveiro até que fiquem prontas para o plantio. As mudas, como todo ser vivo, dependem de água. E aqui no viveiro, muito mais, considerando aquele pequeno espaço que são os tubetes, onde se desenvolvem as raízes. Por isso, aqui a irrigação é constante. Mas toda a água que sobra desse processo é direcionada para este tanque, para novamente ser reutilizada no sistema de irrigação. Práticas sustentáveis são uma tônica por aqui. No viveiro, a água da chuva também é captada, além da reciclagem de todo o material plástico descartado. Além de produzir mudas comerciais, o Jaldes
que é associado da Arefloresta, Associação dos Reflorestadores de Mato Grosso, tem realizado pesquisas em parceria com a Embrapa e Empaer para novas variedades de eucalipto. O material genético não é nosso, né? Mas nós desenvolvemos as mudas para criar vários experimentos em todo o estado do Mato Grosso. E falando em estado do Mato Grosso, é um continente, né? Então, se você falar hoje Tangará da Serra, Primavera do Leste ou Alta Floresta, nós estamos falando de distâncias mais de 1000 quilômetros, né? E esse estado precisa criar experimentos nessas regiões para ver qual clone vai bem em cada região. Não quer dizer que o clone que está indo bem em Sinop vá bem em Primavera ou vá bem em Sapezal. A gente precisa testar em campo. Bacana esse crescimento aí do setor florestal com o manejo sustentável da floresta. E você, produtor, tem preocupação com o uso da água na sua propriedade? A equipe do Planeta Campo foi trazer pra gente dicas de como otimizar e cuidar da qualidade da água na fazenda. É isso mesmo, Michele? Uma boa tarde aí pra você. Exatamente, uma boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha o programa de hoje. Sim, o produtor tem muita preocupação com a água. É um recurso extremamente importante, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. A gente vai entender, vai conversar um pouquinho com um pesquisador aqui da Embrapa Pecuária Sudeste, o senhor Júlio Palhares, que está ao meu lado. Júlio, antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. E eu já vou começar te perguntando, o pecuarista tem como otimizar o uso da água dentro da propriedade? Sim, se a gente pensar que existem dois grandes incentivadores do consumo de água pelo animal. Um é o tipo de dieta que esse animal come e a outra são as condições ambientais. Ou seja, se o animal tem uma dieta bem formulada, bem balanceada, que atenda às suas exigências de desempenho, ele vai beber menos água, porque a dieta está ajustada. Tá? Há uma relação direta entre o que o animal come e o quanto de água ele bebe. A outra questão, as ambientais, temperatura, umidade, velocidade de vento. Então, se nós, por exemplo, oferecermos algum conforto térmico para os animais, que ele se sinta mais confortável naquele ambiente, ele vai beber menos água, porque a água, uma das funções dela é fazer com que a temperatura do animal fique estável. Então, se ele está com mais calor, ele tem que beber mais água, assim como nós. Bebemos mais água para manter a nossa temperatura corporal estável. O animal vai fazer a mesma coisa. Então, oferecendo alguma questão de conforto térmico, isso vai otimizar o uso da água na propriedade. Falei agora sobre a água consumida pelos animais, mas existem outras formas de consumo de água na propriedade, seja para uma irrigação de uma pastagem, de uma cultura agrícola, seja para a lavagem de uma instalação. Todos esses consumos, eles têm que ser conhecidos, né? E o produtor tem que identificar, bom, eu estou fazendo isso com eficiência, eu poderia gastar menos água aqui. E também questões culturais, né? Não se pode mais aceitar, por exemplo, aquela torneira pingando, aquele cano furado, e você vê aquilo, amanhã eu vejo isso. 24 horas e uma torneira pingando, um cano furado, é muita água que está sendo perdida indo embora. Isso não é otimizar o uso da água, tá? Com certeza, e também dificulta aí também para o bolso do produtor. Agora eu vou te fazer uma pergunta com relação ao consumo de água do animal. Precisa ser água potável? Não precisa. Essa é uma lenda que existe no meio rural, que tem que dar água potável para o animal. Primeira coisa, o que é água potável? Água potável é um conceito que faz parte de uma portaria do Ministério da Saúde e que só está relacionado ao consumo de água por humanos. Humanos têm que beber água potável. Essa é a norma, é a lei, tá? Animais têm que beber água de qualidade. E também existem legislações no Brasil que determinam qual a qualidade da água que o animal tem que beber. Se a fonte é superficial, existe uma norma que determina isso, que nós chamamos de CONAMA 357, CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e se a fonte de água é subterrânea, é a CONAMA 396, que determina que qualidade da água tem que ter para esse animal consumir essa água. Com relação à medição de água na propriedade, o produtor precisa medir a quantidade de água na propriedade? Fundamental, porque vale aquela regrinha. Como que a gente vai gerenciar o que a gente não conhece? Se a gente não sabe quanto a gente está usando de água, como nós vamos saber, por exemplo, onde nós estamos sendo mais ou menos eficiente? Então, a medição dos vários consumos de água na propriedade é fundamental. Como que a gente faz isso? Pela instalação de hidrômetros, né? Que hidrômetro é aquele reloginho que o produtor pode adquirir nas casas comerciais. Existem hidrômetros de diversas vazões.
Os que vão ser mais usados nas propriedades têm um custo médio de R$200, R$250. Então é viável adquirir esse equipamento, medir o consumo e a partir dessa medição do consumo, o produtor vai poder fazer a gestão do recurso hídrico. E com relação à qualidade da água, precisa ser feito também análise da qualidade da água na propriedade? Outra coisa fundamental, não é porque aquela água é boa hoje, ela vai ser boa infinitamente. Porque a qualidade da água é determinada por várias questões. Por exemplo, o uso que se faz do solo vai determinar a qualidade da água. Se eu tenho uma área vegetada, preservada, uma nascente protegida, aquela nascente tende a ter uma água de melhor qualidade do que uma nascente que está exposta sem proteção. Tá certo? Então, para a gente saber se essa qualidade está mudando, só tem uma forma. Coletar uma amostra de água, mandar isso para um laboratório que seja credenciado para fazer isso e fazer análise. A recomendação, uma análise no mínimo por ano das águas utilizadas na propriedade. Tá? Essa análise, uma análise básica, né, que engloba parâmetros como concentração de pH, nitrato, dureza da água, coliformes totais e Escherichia coli, fazendo esses 5 parâmetros de qualidade, eu vou ter poder de decisão. Essa análise vai custar, claro que dependendo da região que o produtor está, em torno de R$150. Tá certo? Então é possível fazer essa análise. Fazer a análise anualmente é garantir segurança para os humanos que tomam aquela água, porque muitas vezes a água que os animais bebem é a mesma água que os humanos estão bebendo. A fonte é a mesma. Então é garantir a saúde da família do produtor e é garantir a sanidade dos animais. Por isso que a análise da qualidade é fundamental. Doutor, muito obrigada pela entrevista. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Michele. Agora a gente faz então um rápido intervalo, não saia daí, porque daqui a pouquinho nós já voltamos com mais notícias aqui no Planeta Campo. Estamos de volta e vamos falar agora de café. A recomendação para uma boa safra é que a temperatura média esteja entre 18 e 22 graus. Mas, além de um bom clima, garantir um grão de qualidade depende de vários fatores, ainda mais quando a produção é orgânica. Esse é o caso da fazenda do Seu Sebastião, lá em Minas Gerais. Por lá, as práticas regenerativas resultam em menos emissões de carbono equivalente por quilo de café. Um compromisso com o meio ambiente que já vem rendendo ótimos frutos. Olha só. O café está no meu DNA, ele corre no meu sangue. E eu fui criado aqui dentro, me formei em agronomia em Piracicaba, me especializei em café e minha vida é café. E não é qualquer grão. Os pés do café são produzidos para um mercado exigente feito para consumidores conscientes. Que mercado é esse? Um mercado de baixo carbono. Você já parou para pensar por que as empresas estão cada vez mais preocupadas com esse conceito e com a sustentabilidade? Não é tendência, nem modismo, é necessidade. Necessidade de preservar e produzir. Produzir com sustentabilidade, conquista que o Seu Sebastião tem orgulho de contar. Quando começou a recuperar as áreas da fazenda Nossa Senhora da Conceição, em Minas Gerais, foi uma vitória. Em 100 anos de história, hoje, ele consegue produzir com capacidade de neutralizar as emissões de carbono e fazer parte do projeto Nescafé Origens do Brasil. Meu pai entrou, já começou a plantar café em nível, né? Cuidando das erosões. E, lógico, a cafeicultura, como qualquer outra atividade, ela sofre processos de atualizações, né? De evoluções. E hoje nós fazemos muitas roçadas ecológicas. E hoje nós pensamos muito na saúde do solo, né? Então, plantio de mix, tudo isso pensando na melhoria da qualidade da saúde dos solos. E só traz vantagem, a planta agradece, diminui custos, diminui defensivos, então tudo isso é muito positivo. Positivo mesmo.
A propriedade do seu Sebastião e outras 34 famílias fornecem grãos de café 100% arábica usando práticas agrícolas regenerativas e emitem menos carbono equivalente por quilo de café do que as referências existentes na cafeicultura brasileira, sendo modelos para o cultivo de baixo carbono. Hoje a Nestlé tem como compromisso global nós termos Net Zero. E para nós alcançarmos esse compromisso global, nós já estamos implementando práticas visando esse compromisso. Inclusive hoje nós já temos fazendas participando do projeto Nescafé Origens do Brasil, do qual a marca já é carbono neutro. A gente acredita que a cafeicultura do futuro é uma cafeicultura respeitosa. Então ela parte do princípio de que todo mundo que está envolvido nessa cafeicultura, desde o ponto de vista social e das pessoas e da comunidade, até do ponto de vista ambiental, precisa ser respeitado. Então, na prática, o que a gente espera é que a agricultura ou a cafeicultura do futuro ela seja regenerativa, ou seja, que ela seja aquela cafeicultura que devolve para o planeta mais do que ela retira, que impacta muito mais positivamente do que negativamente. Mas o que acontece de diferente dentro da porteira? São manejos simples e que trazem muitos resultados. No início do mês de agosto, por exemplo, o café já foi colhido na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Nessa fazenda, o produtor tem a preocupação de manter esse solo coberto o máximo de tempo possível para que ele faça apenas a limpeza, a retenção desse resíduo na hora da varrição. Porque qual é o objetivo? Reter mais a umidade e, consequentemente, trazer outros benefícios para a cultura do café. Ele também tem a preocupação de plantar um mix de plantas na entrelinha do café. Além disso, tem a preocupação da redução dos fertilizantes, nitrogenados principalmente, e, além disso, o controle biológico. Com isso, otimizando várias práticas para, no final, conseguir reduzir as emissões de carbono. De acordo com a Agrobiota, empresa especializada na implantação de práticas regenerativas na agricultura, a última safra de café arábica dessas fazendas apresentou redução de 70% da pegada de carbono em comparação com 2021. O resultado efetivo, fruto de muito trabalho, dedicação e certificações. Hoje essa propriedade possui a certificação Rainforest Alliance, é uma certificação hoje muito importante no mercado de café, que ela visa atender os critérios tanto econômico, social e ambiental. E isso é muito importante para a Nestlé. Por exemplo, no critério social, o produtor tem a preocupação com a contratação da mão de obra, capacitação desses colaboradores, as moradias que tem na propriedade agrícola, dentre outros fatores sociais. Na parte ambiental, o produtor também, além de atender o que é exigido por lei, ele também se preocupa em preservar além do que é exigido. Ele também faz o mapeamento da fauna que ocorre aqui na propriedade, dentre outros critérios. Isso, inclusive, ganha mais peso para os nossos compromissos ambientais e também no âmbito de agricultura regenerativa. E se você quiser saber a origem do café, como esse daqui do seu Sebastião ou das outras 34 fazendas que fazem parte do programa, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na lata. A empresa faz uso da rastreabilidade através da tecnologia blockchain. Rastreabilidade que mostra para quem quiser ver todo o trabalho do seu Sebastião e de outros produtores. Gente que produz e cuida do meio ambiente só para levar para você o melhor café. Aquele que tem sabor de lembrança inesquecível e também com sabor de gratidão. E tudo que eu tenho é graças ao café, eu só tenho que agradecer. Que bacana essa experiência aí do seu Sebastião. E agora a gente fala que a China instalou recentemente a maior turbina eólica do mundo no mar. Usar o vento para produzir eletricidade faz parte dos planos do país asiático para utilizar somente energia renovável até 2060. E o equipamento é extraordinário. O mastro que sustenta a estrutura tem uma altura de 152 metros, tamanho equivalente a de um prédio de 52 andares. Já cada uma das hélices tem 123 metros de comprimento, com capacidade de varrer uma área de 50 mil metros quadrados.
Para você ter uma ideia, isso equivale à extensão de 7 campos de futebol. O peso total da turbina é de 385 toneladas. O equipamento faz parte de um parque eólico localizado na província chinesa de Fujian. Para instalar um equipamento com essas proporções, foi necessário pensar não só no local, mas também nas condições complexas das marés e nos riscos de tufões. Por isso, as hélices dessa turbina gigante têm a capacidade de ajustar os ângulos para aproveitar melhor a força dos ventos. Além do tamanho, essa turbina eólica chinesa também é a de maior capacidade instalada no mundo, chegando a produzir uma média de 66 milhões de kWh ao ano, o que é suficiente para suprir a necessidade energética de 36 mil residências. E com relação aos benefícios ambientais, a turbina gigante também não deixa a desejar e pode reduzir cerca de 54 mil toneladas de carbono que seriam emitidas na atmosfera quando comparada à energia vinda da queima de carvão, por exemplo. Bom, com essa informação, o Planeta Campo de hoje então vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do agro sustentável pelo nosso site, que é o planetacampo.com.br. Por lá, você também confere as principais atualizações do setor e revê as reportagens e entrevistas aqui do programa. Eu te convido ainda a conhecer o nosso YouTube, que é o youtube.com/planetacampo. Por lá nós temos diversas playlists com os quadros dos programas, as reportagens, entrevistas, tudo muito bem organizado para você acompanhar. Um outro jeito muito fácil para se conectar com a gente são as nossas redes sociais. Para acessar, basta você abrir a câmera do seu celular agora e apontar para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, bem no cantinho da tela. Com ele, você consegue escolher por onde quer se comunicar com a gente, se é pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso site, LinkedIn, enfim, opções não faltam. Por hoje é só, a gente se vê novamente amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau! Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.